Olá pessoal, esse é o Conexão Geo, retrospectiva 2018, primeira parte. Hoje é quarta-feira, dia 26 de dezembro. Como eu tinha comentado com vocês na última sexta-feira, no nosso último Conexão, eu vou dividir e vou fazer essa semana três conexão gel de retrospectiva menores, dividindo hoje, falarei sobre os Estados Unidos em 2018, amanhã China, Rússia e Europa, e na sexta-feira farei o último sobre Brasil e seu entorno estratégico, ou seja, América do Sul, África Ocidental e Antártica. Essa é a proposta. Então hoje eu trago para vocês alguns pontos que selecionei com relação ao ano dos Estados Unidos em relação à política externa, e eu começo falando sobre a questão da Coreia do Norte, que nesse final de ano voltou a ter um pequeno ponto na semana passada, mas o foco maior em torno do tema Coreia do Norte ocorreu no primeiro semestre. Lembrando a vocês que no ano passado, em 2017, no primeiro ano do governo do Trump, esse foi um tema bastante tenso. Muitos analistas acharam, inclusive, que poderia ser o assunto, digamos assim, de um conflito militar, de uma guerra contra o governo da Coreia do Norte em função da posse de armas nucleares. Mas esse ano de 2018 eu diria que o tema Coreia do Norte talvez tenha sido um dos poucos pontos positivos na agenda internacional do governo do Donald Trump nos Estados Unidos, porque pelo menos eles conseguiram dar uma certa redução no grau de tensão que essa crise estava tendo, né? Nós vamos lembrar que muitos analistas consideravam uma grande possibilidade de haver uma intervenção militar contra o governo da Coreia do Norte, um ataque militar contra as instalações nucleares da Coreia do Norte para neutralizar as bases norte-coreanas que possuem instalações ligadas ao programa nuclear. E o que acabou acontecendo foram dois encontros do Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, em relação ao presidente da Coreia do Sul, e um histórico encontro em junho desse ano, junho agora, 2018, do presidente Trump com o Kim Jong-un em Singapura. Na prática, eu sei que alguns de vocês podem até já estar pensando nisso, na prática não mudou tanta coisa assim, pois afinal de contas a Coreia do Norte, estamos terminando 2018, e a Coreia do Norte ainda continua possuindo armas nucleares, ainda continua possuindo mísseis de longo alcance com capacidade de atingir vários pontos, inclusive a costa ocidental dos Estados Unidos. E esse era o grande temor, né, que se levantava a possibilidade de haver um conflito militar, mas pelo menos o grau de tensão em relação ao assunto diminuiu e pouco se falou de Coreia do Norte no segundo semestre desse ano. Eu já tinha comentado que achava muito difícil o Kim Jong-un abrir mão desse poder militar que ele tinha conquistado, e isso acabou se confirmando, ou seja, até agora nada de muito concreto ocorreu na direção de se cancelar o programa nuclear norte-coreano, ou seja, desnuclearizar a Coreia do Norte. A única coisa foi esse encontro do Trump com o Kim Jong-un, 2 encontros do Kim Jong-un com o presidente sul-coreano e a interrupção dos exercícios militares dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, também como um gesto, digamos assim, que o Trump fez para o Kim Jong-un para mostrar a intenção dos Estados Unidos de resolver a questão. Vamos lembrar que os Estados Unidos possuem 30 mil militares, cerca de 30 mil militares estacionados na Coreia do Sul, e existem muitos atores ali no entorno da Península Coreana com interesse na questão. A China é o país mais próximo do governo do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. A Rússia também tem interesse, obviamente, Japão e Coreia do Sul, esses dois últimos já próximos dos Estados Unidos. Vamos aguardar como vai evoluir em 2019, mas acredito que essa questão da desnuclearização seja um ponto bastante difícil de ser resolvido. Vejo muito difícil que o Kim Jong-un na Coreia do Norte vá abrir mão desse poder que ele alcançou, que de certa forma garante a permanência dele no governo durante muito tempo. Esse era o grande objetivo dele e eu acho que ele conseguiu conquistar esse objetivo. Não vejo como essa situação na Coreia do Norte mudar no curto prazo. Em termos de política externa, também ali na Ásia, obviamente não poderia deixar de falar das relações dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos passou o ano
continuando a fazer aquelas manobras militares próximas ao Mar do Sul da China, as ilhas que a China ocupa no Mar do Sul da China, provocando os chineses, mas nada de especial. Não acredito que os Estados Unidos vá fazer alguma ação militar contra os chineses, nem os chineses contra os Estados Unidos. É um pouco de jogo de plateia, um jogo para a mídia internacional, para os seus próprios públicos internos. A questão ali, as duas questões que vejo preocupantes em relação aos Estados Unidos e China, a guerra comercial. O Trump sabe que a China é o grande rival dos Estados Unidos nesse século XXI. Grandes preocupações com relação à China ultrapassar os Estados Unidos como primeira economia do mundo, e obviamente também uma preocupação de ultrapassar os Estados Unidos em termos de tecnologia, em termos militares. Então o Trump decidiu atacar pela chamada guerra comercial, com sanções a vários produtos chineses, e agora em dezembro uma atitude até que está sendo bastante contestada, foi a prisão de uma alta empresária chinesa no Canadá, a pedido do governo dos Estados Unidos, a princípio, alegadamente, por essa empresa, a Huawei, é uma empresa de alta tecnologia chinesa, não estar cumprindo com as sanções dos Estados Unidos em relação ao Irã. A Huawei é uma empresa de alta tecnologia que também tem negócios nos Estados Unidos, e a empresa não estava cumprindo, segundo o governo americano, com as sanções que os Estados Unidos impôs ao Irã, e por isso essa empresária foi presa. Só que a China não deixou barato, prendeu 3 canadenses, em represária à atitude do governo canadense de aceitar o pedido de prisão que os Estados Unidos fez, e a questão está num certo impasse, não foi ainda resolvida, e esse é o último capítulo dessa alegada guerra comercial entre os dois países. Trump e Xi Jinping se encontraram na reunião do G20 em Buenos Aires, acertaram que as sanções ficariam suspensas nos próximos 90 dias, mas esse último evento da prisão dessa empresária chinesa lá no Canadá mudou um pouco a situação no sentido de aumentar o grau de tensão das relações entre China e Estados Unidos. Ou seja, essa guerra comercial é o ponto que considero chave na questão. Não vejo uma guerra direta entre Estados Unidos e China no curto prazo. Vamos lembrar que Taiwan é talvez a grande chance de acontecer alguma coisa em termos militares envolvendo os Estados Unidos contra a China, seja em relação a Taiwan. Taiwan considera-se um país independente da China, mas a China considera Taiwan como uma província rebelde, como parte ainda do território chinês. Isso é muito sensível, já que os Estados Unidos dão apoio a Taiwan, inclusive em termos militares, de venda de armas, etc. Então, acho que é um ponto importante a gente acompanhar a evolução das questões envolvendo Taiwan, China e Estados Unidos, e a questão da guerra comercial. O outro ponto também que ocorreu o ano inteiro envolvendo política externa americana, a questão do Irã, as sanções econômicas, a última etapa de sanções econômicas. Os Estados Unidos saiu do acordo nuclear que foi estabelecido no governo do Barack Obama, o acordo com o Irã, envolvendo também vários países da Europa, China, Rússia, e agora, isso aconteceu em maio, quando o Trump retirou os Estados Unidos do acordo e ameaçou com sanções econômicas o governo do Irã. A última etapa de sanções aconteceu agora em novembro, muitos governos europeus protestando, empresas europeias que estavam com negócios no Irã tiveram que sair de lá. Inclusive essa prisão que eu comentei dessa alta empresária chinesa tem relação com a questão iraniana, e esse foi o tema de política externa que talvez tenha causado maior impacto, principalmente no segundo semestre. Havia uma expectativa de uma crise forte em relação a essa questão do Irã, em termos do mercado de petróleo, mas acabou que os Estados Unidos, em novembro, Trump cedeu à pressão de alguns países aliados, como Coreia do Sul, Japão e Índia, que compram petróleo iraniano, para que essas sanções não fossem totalmente implementadas, né? Então, assim, vamos acompanhar como que a coisa evolui, mas o tema do Irã ainda está em aberto. Os Estados Unidos continuam com uma pressão muito forte, tendo a Arábia Saudita e Israel como seus, digamos assim, aliados nessa questão contra o Irã. Em relação à Rússia, é uma relação bastante complexa até da gente analisar. Vou falar um pouco mais de Rússia amanhã
e aí acabo falando um pouco mais dos Estados Unidos, mas em linhas gerais o Trump acabou se encontrando com o presidente Putin da Rússia apenas uma vez esse ano, em julho, na Finlândia. Foi uma reunião que causou bastante controvérsia, porque ele esteve durante várias horas com o presidente Putin, apenas com a presença dos tradutores. Não tivemos, a mídia internacional não teve acesso a informações mais detalhadas sobre o que aconteceu durante essa reunião, esse encontro em julho. E, obviamente, temos acompanhado toda a pressão da mídia americana em relação à possível interferência do governo russo em relação às eleições do Trump, inclusive a questão de possível pedido de impeachment em relação ao Trump. E essa questão da possível presença, o favorecimento da Rússia em relação ao Trump nas eleições é o tema que vem se arrastando desde o início do governo dele no ano passado, no início de 2017, e parece que ainda vai continuar em 2019. E o interessante aqui é que a gente vê aparentemente duas posturas, uma do presidente Trump, ou seja, do líder máximo dos Estados Unidos, e digamos assim, do resto da infraestrutura de governo ligada à área de defesa e à área de política externa americana. A área de defesa e a área de política externa, considerando a Rússia junto com a China como seus grandes inimigos, mas o presidente Trump parecendo com uma postura diferenciada realmente em relação à Rússia. Alguns analistas até levantam, e eu acho bastante razoável, a percepção de que não é interessante aos Estados Unidos bater de frente diretamente com a Rússia, porque a Rússia tem feito uma aliança direta com a China que tem todo motivo para isso, a preocupar os Estados Unidos. Ou seja, para os Estados Unidos não interessa uma aliança forte entre Rússia e China. A Rússia já é o maior fornecedor de petróleo para a China, e essa aproximação Rússia e China não é boa para os Estados Unidos, que enxerga a China como seu grande rival. A Rússia não é o grande rival mais dos Estados Unidos, embora a política externa americana e o setor de defesa, Estratégia Nacional de Defesa, tenham escolhido ainda a Rússia como um inimigo preferencial. Mas vamos falar mais de Rússia amanhã. Em relação à Europa, o Trump continua com a imagem muito ruim, em linhas gerais, em quase todos os países da Europa. França, inclusive, esteve em novembro nas comemorações dos 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial, e a sua presença lá foi muito mal vista pela imprensa e pelo público em geral. Ou seja, a postura do Trump em relação à Europa, e especificamente em relação aos países da Europa que fazem parte da OTAN, é uma postura dura, principalmente com relação à questão das contribuições, dos gastos com defesa, que o Trump tanto reclama, de que as potências, os países da Europa que fazem parte da OTAN não investem em defesa o mínimo de 2% do seu produto interno bruto, como é acordado entre os países participantes da OTAN. Ou seja, então Trump bate muito nessa tecla, e o ambiente entre Trump e os países da Europa continua, em linhas gerais, muito ruim. O outro tópico de política externa importante, a questão da saída dos Estados Unidos, essa questão que surgiu agora em dezembro, saída dos Estados Unidos da Síria e do Afeganistão, era uma pauta de campanha do presidente Trump, mesmo antes de assumir o governo. Ele está querendo cumprir essa pauta. Vamos lembrar que essas questões internas que o Trump tem sofrido, essa pressão em relação ao possível envolvimento da Rússia na eleição do Trump, é uma pressão muito forte em relação a ele, em relação ao governo, possibilidade do impeachment. As eleições de meio de mandato agora, as eleições legislativas de novembro não foram boas para o Trump, pois ele perdeu a maioria na Câmara dos Deputados, manteve a maioria dos republicanos no Senado, mas perdeu na Câmara. Esse novo Congresso dos Estados Unidos vai assumir agora no dia 3 de janeiro, e a situação dele interna não está boa. Então ele quis agora, em dezembro, tomar algumas medidas para, digamos assim, resolver algumas questões que já vêm se arrastando há muitos anos. Uma delas é a retirada de tropas da Síria, a outra a retirada das tropas do Afeganistão, e isso acabou levando ao pedido de demissão, talvez, de um dos seus principais assessores, que é o general Jim Mattis, secretário de Defesa, agora na semana passada, e realmente causou uma comoção muito grande. A mídia está aproveitando isso para bater ainda mais no presidente Trump, mas na prática ele está apenas cumprindo aquilo que ele mesmo falou. Na visão dele, os Estados Unidos não tem que ser a polícia do mundo. Essa não é uma visão exclusiva do presidente Trump, alguns analistas americanos também acham isso.
e acabou batendo de frente com o Jim Mattis, secretário de Defesa, que acabou pedindo demissão. Também em relação àquela região, a gente não pode esquecer do assassinato do jornalista saudita, o Jamal Khashoggi, que é do Washington Post. Ele foi assassinado dentro do consulado saudita em Istambul, no início de outubro. E aqui o que eu coloco de importante é mostrar como o Trump foi bastante, digamos assim, pragmático no seu posicionamento, mesmo contra toda a tradição liberal de direitos humanos que os Estados Unidos têm, historicamente. E a mídia americana bateu muito nessa posição do Trump, que ele foi claro ao dizer que confiava no príncipe Salman da Arábia Saudita, de que o príncipe Salman, o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, não tinha envolvimento nesse assassinato. Os sauditas prenderam vários elementos do governo saudita envolvidos com o assassinato, mas, a princípio, a justiça saudita isentou o príncipe Salman e o Trump ele acabou validando isso e dizendo que os interesses dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita são mais importantes. Vamos lembrar que a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos em relação ao Irã, é o maior comprador de armas dos Estados Unidos, também fornece petróleo ainda para os Estados Unidos, ou seja, muitos investimentos sauditas nos Estados Unidos. Então, o Trump foi bastante pragmático com relação a essa questão, mas, obviamente, uma situação vexaminosa para o governo dos Estados Unidos apoiar um governo, no caso o governo saudita, que tudo indica foi diretamente responsável pelo assassinato de um cidadão do seu país dentro do consulado em Istambul, na Turquia. Outro ponto também para comentar sobre a política externa americana, a situação em relação ao NAFTA, México e Canadá. Essa eu acho que foi uma das vitórias de Trump nesse 2018, uma das poucas vitórias em relação à política externa em 2018, onde ele conseguiu renegociar o NAFTA, aquele acordo de livre comércio envolvendo Canadá e México, e parece ter sido positivo para os Estados Unidos. A questão dos imigrantes, o Trump continua jogando duro, mas, em linhas gerais, ele conseguiu, aparentemente, negociar com o novo presidente do México, o López Obrador, que assumiu agora no dia presidente do 1º de dezembro, para segurar aquela caravana de imigrantes que estavam vindo da América Central para os Estados Unidos, e, a princípio, esses imigrantes permanecerão em território mexicano, aguardando autorização dos Estados Unidos em termos de asilo para eles entrarem nos Estados Unidos. A questão do muro continua, aliás, essa questão do muro é um dos grandes motivos para esse shutdown, esse fechamento, esse parcial fechamento das instalações federais americanas agora no final do ano nos Estados Unidos, porque está trancando a pauta do orçamento americano. O Trump pediu 5 bilhões de dólares para continuar construindo o muro, e os democratas estão pressionando, não querendo ceder a essa reivindicação do Trump. Então a situação ainda está bastante confusa em relação à definição desse orçamento dos Estados Unidos. Lembrando que o novo Congresso vai assumir agora 3 de janeiro e com a Câmara dos Deputados americana contrário, de maioria democrata agora, a partir de 2019. E, para finalizar, na América do Sul, talvez tenha sido uma das regiões que os Estados Unidos menos deu bola nesse ano de 2018, deu menos atenção. Apenas a questão da Venezuela chegou a sair mais na mídia durante 2018. Vou falar mais de Venezuela na sexta-feira. E em relação ao Brasil, depois da eleição do presidente Bolsonaro, agora em outubro, algum sinal de aproximação do governo Trump com o futuro governo do Brasil. Teve uma visita do John Bolton, que é o assessor de segurança nacional agora ao presidente eleito Jair Bolsonaro no final de novembro. Então há um indício de uma aproximação maior entre os dois governos a partir de 2019. Vamos aguardar para ver como que isso evolui. Em linhas gerais, eu acredito que o Trump vai entrar em 2019 bastante fragilizado, numa situação muito ruim, comparado inclusive com ele assumiu o governo. A economia dos Estados Unidos deu sinais de queda agora nesse segundo semestre. Vamos aguardar para ver se esses números da Bolsa desse mês de dezembro continuam em janeiro, mas a situação não é boa para o governo do Trump, pressão interna em relação até a possibilidade de impeachment, a mídia batendo muito forte, essa saída do secretário de Defesa Jim Mattis muito ruim para a imagem do Trump. O Jim Mattis tem uma reputação muito forte nos Estados Unidos, uma pessoa séria, uma pessoa responsável. Então há uma apreensão geral em relação a como será esse segundo metade do mandato do presidente Trump. Na minha opinião, hoje o Trump não se reelege em novembro de 2020.
Então, essa é a retrospectiva 2018 do governo dos Estados Unidos. Amanhã falarei sobre China, Rússia e Europa. Obrigado.